Muito bem, chegamos à lição de número 11 com o título O Pai e o Espírito Santo. Essa lição vai nos fortalecer a nossa vida, a nossa alma, através da palavra, para que nós possamos entender que somos filhos de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8 e 14. Verdade prática. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Então, o Espírito Santo é que confirma essa salvação, essa filiação em nosso coração. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 17, também em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Nós vamos agora para a nossa introdução dessa lição, onde estaremos fazendo este resumo. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos torna por completo, que nos torna por completo da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Então é isso que o Espírito Santo gera e produz em nós. A parte primeira, o Espírito e as dádivas do Pai. No item 1, da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito da escravidão. Então nós não vivemos sob o domínio do espírito da escravidão. Lá está ali em Romanos 8 e 15, né? Essa expressão grega pneuma deuleia, significando, né, espírito de escravidão, aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição. Então, nós não somos crentes por medo da punição. Nós não somos crentes por medo de passar a eternidade no inferno. Nós somos crentes porque amamos ao Senhor. A lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. Então a lei não produz liberdade. A lei é como um espelho mostrando que o rosto está sujo, mas não pode lavar. Então a lei, ela simplesmente aponta para o pecado. O único que pode libertar e lavar é o Senhor Jesus Cristo. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Então, esse trabalho é somente através do sacrifício de Cristo. Romanos 3,20 diz: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei aponta, a lei diz: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, mas só o Senhor Jesus Cristo pode dizer: não faça e eu te ajudarei a não fazê-lo, né? Te ajudarei a vencer. Entretanto, sob a graça, o crente recebe o espírito de adoção. Então nós recebemos pela graça, diz assim, ó, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então nós clamamos Abba, Pai, ou seja, Paizinho. Essa frase do grego pneuma e eutesia aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Então nós temos esse vínculo com o Pai, um vínculo de afeto e um vínculo de perdão. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Então agora nós temos comunhão. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, não volte ao pecado, às práticas do pecado. No item 2, da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça fomos transformados. E assim o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo que faz isso. Olha só, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, quer dizer, com letra maiúscula Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Então você tem que ter no seu coração essa certeza, não por você ser perfeito, que não é, mas pela graça e pela misericórdia de Deus que você sabe que alcançou. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual jurídica. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto, né, dentro do coração do crente, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, ele é o selo. Quando você vai no correio, o correio ali vai selar aquela carta e você tem a garantia de que ela vai chegar. O Espírito Santo é a garantia que nós vamos chegar na eternidade.
tá certo? Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba Pai, né? Abba Paizinho, amo a papaizinho, em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai, indica que em Cristo temos intimidade e livre acesso ao nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? No item 3 aqui, das trevas a plenitude do Espírito. No outro tempo, vimos em trevas espirituais. As trevas simbolizavam pecado e separação de Deus. Diz assim, ó, e ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele fez isso por nós, porque sois filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito, seu Filho, que clama, Abba Pai, porque sois filhos. Nós agora somos filhos, né? O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. Qual é a prova de que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, né, nos coloca como filhos com letra minúscula ao lado do Pai, porque ele é o Filho com letra maiúscula, exata expressão do Pai, mas ele conquistou através da salvação o direito de adoção de nós estarmos diretamente ligados ao Pai. Então o Espírito Santo que confirma-se em nós, a expressão Espírito seu Filho, aponta que a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. Então, o Espírito Santo é que continua a obra de Cristo aqui nesta terra. E assim como Jesus orava, Abba Pai, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora ele vive plena luz, agora ele caminha em Cristo. Então essa é a nossa certeza, né? Essa é a nossa certeza. A certeza nossa está na graça, está na misericórdia, jamais em nossos próprios méritos, viu? Parte 2, o Espírito nos guia na vontade do Pai. No item 1, os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito, que diz assim, ó, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus tem que ter a credencial, a carteirinha, não tem que estar sendo guiado pelo Espírito de Deus. O verbo guiados aqui é do grego agontai, está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito Santo, como alguém que é levado pela mão. Ou seja, da mesma forma que um pai guia o seu bebê ali de um ano e pouco, e em tudo está junto dele, o Espírito Santo está em tudo junto de nós também. Nunca queira tomar decisões sozinho, andar com suas próprias decisões, mas seja guiado pelo Espírito Santo. Significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, em todo o curso da vida. Essa é a promessa de Deus, mas quando vier aquele Espírito Jesus falando da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo tem essa tarefa, né? E somente o Espírito Santo mesmo, somente a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para nos conduzir. No item 2, o Espírito opera a mortificação da carne. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Diz assim, ó, se pelo Espírito mortificardes as obras do vosso corpo, as obras do corpo, vivereis. Mas como que eu posso mortificar? Somente através do Espírito Santo. Você pode ficar um dia sem fazer uma coisa, uma semana, um mês, até um ano, mas de repente, eu não faço mais tal coisa, eu não fumo, eu não bebo, mas tem outros tipos de pecado, vários outros. Então, a pessoa só é liberta do pecado através da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. O termo modificardes, no grego, né, thanato, significa fazer morrer. Então, eu lembro da expressão de um moço uma vez, um senhor, que ele estava cometido de cirrose, porque bebia muito, era um vício muito difícil para ele. E ele vem para a igreja, fica crente, passou um tempo. Eu lembro dele contar para mim, falou assim, ô pastor, os meus colegas do bar encontraram comigo, ficaram espantados. Falou assim, rapaz, como você estava com cirrose, né, porque bebia muito e veio aqui no bar com a gente, nós achamos até que você tinha morrido, que você sumiu do bar. Aí eu brinquei com ele e falei assim, irmão, você morreu, mas não, você morreu, mas para o mundo, para as coisas do mundo. E agora você está na nova vida, né? E ele está desfrutando das bênçãos de Deus, né? Porque Deus cura, Deus liberta, Deus é maravilhoso. Então, o texto afirma que é pelo Espírito que
essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne, porém o papel do crente não é ser passivo, ou seja, o Espírito Santo faz tudo, ele faz tudo através de nós. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos também fazer a nossa parte. Digo, porém, andar em espírito. O Espírito Santo faz, mas quem anda no Espírito somos nós. O Espírito Santo está aí, a palavra está aí, a igreja está aí, o ensinamento está aí. Eu devo procurar, eu devo orar, eu devo me entregar, eu devo pedir perdão, eu devo a cada dia melhorar mais, né? Para quê? Para que eu não venha cumprir a concupiscência da carne. Então nós precisamos andar em espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne e nos santificar diariamente. Assim nós vamos vencer o dia a dia, o que é a nossa meta, né? No item 3, o Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção, o plano da redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, Espírito Santo. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho e na plenitude dos tempos, isto é, no tempo por Deus escolhido, o Filho foi enviado para resgate dos pecadores. O Espírito Santo vem nos transformar em filhos legítimos, desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor do plano da salvação, e o Espírito Santo é o aplicador da adoção desse plano sobre as nossas vidas. Aleluia! Deus seja louvado. Parte 3 e última. A Trindade nos conduz à herança eterna. No item 1, herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Diz assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus. O termo herdeiro, do grego kleronos, que é kleronomos, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter o pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa, ou seja, a nossa legislação também é assim. A pessoa que tem o filho genético, né? O filho genético tem o direito, mas quando ela escolhe no coração dela adotar, aquele adotivo tem os mesmos direitos. É assim que é essa metáfora bíblica para conosco. É uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja e garante a herança. O Filho conquista na cruz essa herança. O Espírito Santo é a garantia dessa herança que nós vamos receber. Nós vamos estar com o Senhor. O Espírito Santo é essa garantia dentro de nós. No item 2, co-herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiros de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Então ele está dividindo conosco. Ao vencer, lhes considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível, incontaminável. Ela é celestial, ela é referente ao novo céu e nova terra. Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. Então, já que nós vamos desfrutar lá no novo céu e nova terra da glória, das bênçãos, aqui também nós temos o privilégio de participarmos dos sofrimentos. Você está sofrendo por amor a Cristo, então não se desespere, mas se alegre no Senhor. Diz assim a palavra: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pastor, estou passando muita luta aqui, quer dizer que lá vai ser muito bom, não, vai ser muito melhor do que você imagina. Então esse tamanho de luta que você está passando não é nem para ser comparado. O Pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Diz assim: todo tempo que o herdeiro é menino, está debaixo dos autores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Então, apesar da promessa, não havia recebido a herança. Diz assim o versículo: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos conduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou seja, meninos, conduzido por quem? O menino tem um tutor, né?
tem um aio, tem um tutor. Esse tutor é a lei. A lei é o tutor até chega à maioridade. A maioridade é Cristo, é a liberdade, é a libertação. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Então Deus é que sabe, o Pai é que sabe. Ele dará esse sinal, o Senhor Jesus Cristo. O arcanjo vai tocar uma trombeta e diante da última trombeta, essa trombeta do arcanjo, Jesus irá buscar a sua igreja. Ele tem o controle do tempo oportuno, exato. Grego é kairos. Nós temos no grego cronos, né, que é o relógio, o cronômetro, e nós temos o kairos, que é o tempo de Deus. Por isso que ele fala assim, um pouco coxinho de tempo. Por quê? Porque em 2030 vai inteirar 2000 anos que ele prometeu arrebatar a igreja. Pedro escreveu 1000 anos para sofrer como um dia. Então em 2030 vai inteirar 2 dias que ele prometeu arrebatar a igreja. O kairos é o tempo de Deus. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um dos seus filhos. Deus seja louvado. A Bíblia diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Conclusão, o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo, habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sob a consciência. Qual é a consciência? Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito Santo, glorificando o Filho. Esse é o papel da igreja aqui na terra. Aleluia. Vamos para as nossas perguntas. Número 1. O que significa a expressão Abba Pai? E o que ela indica? É a forma carinhosa para papai, paizinho, indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Pergunta 2. Como a adoção do Espírito opera mortificação das obras da carne? Diz respeito à necessidade que o crente subjugar, né, os desejos pecaminosos do Espírito Santo e nos dê essa força. E pergunta 3. Explique o papel de cada pessoa da Trindade no plano da salvação. Então, o Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor do plano da salvação, o Espírito Santo é o aplicador do plano da salvação, aplicando que é o aplicador da adoção, para que nós possamos nos sentir verdadeiramente confirmados em nós que somos filhos de Deus. Pergunta 4. O que significa o termo herdeiro no contexto da filiação espiritual? O termo herdeiro, né, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do Pai. Pergunta 5. Quais são as consequências de ser cordeiro de Cristo? Qual é compartilharmos com Ele a mesma herança? Recebemos do Filho a herança eterna. Essa herança é gloriosa, incorruptível e incontaminada. Amém? Então andemos como filhos de Deus, imitadores de Cristo, para que nós possamos também alcançar mais almas para o reino. Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.